Bem, nós temos uma palestra com o Daniel daqui a alguns meses, mas quis a bondade divina que fosse antecipada. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco e nos abençoe na noite de hoje. É uma alegria muito grande poder estar aqui falando com vocês nessa casa a primeira vez, né, na casa aí do nosso amigo Arnaldo, falando de improviso, né, que o palestrante deve ter acontecido algo com ele e ele não conseguiu chegar, né, por algum motivo aí, com certeza deve ser algum motivo sério. E como o Arnaldo disse, né, eu acho que foi um pouco forte essa questão de especialista, né, na obra de Joana, mas a gente vem fazendo um trabalho de algum tempo, né, não só em Joana de Ângeles, mas falando a respeito do pensamento psicológico, dos estudos psicológicos do espiritismo, tentando fazer essa ponte, não só entre a psicologia, mas a filosofia, a psiquiatria e outras escolas que vêm contribuindo bastante com o pensamento espírita, para que pudéssemos fazer reflexões, sendo que nessa proposta, o maior intuito, principalmente, né, do espírito Joana de Ângeles, que é o espírito que mais traz, com mais força, essa reflexão psicológica dentro do espiritismo, para que não incorramos numa vivência religiosa como as religiões do passado, que eram caracterizados, a experiência religiosa era marcada por neuroses profundas e que sabotavam o nosso processo do despertar espiritual. De alguma forma tiveram grande contribuição para a nossa evolução, nós não chegaríamos aqui e aceitaríamos o espiritismo com tanta facilidade se não fossem as nossas experiências religiosas do passado, mas ao mesmo tempo essa experiência religiosa do passado ela também é portadora de uma sombra. Ela carrega uma sombra e que ela vai ter um eco na atualidade, e isso vai trazer determinadas experiências religiosas dentro do espiritismo como se fosse vinho velho em garrafa nova. Isso vai, de alguma forma, trazer uma série de adoecimentos para a nossa jornada espiritual. Dentro dessa lógica, o espírito Joana de Ângeles escreveu uma obra, psicografou uma obra através de Valdo Pereira Franco, né, o grande orador, o grande médium que traz essa experiência do espírito da benfeitora até nós, através da sua mediunidade, intitulado Despertar do Espírito. E nessa obra ela já começa na introdução com um título, né, um subtítulo dentro da obra, que ela coloca, né, ali a introdução, O Despertar do Espírito. E para poder reflexionar e lucubrar a respeito dessa criatura humana que está em processo de despertamento, somos nós, espíritos ainda em desenvolvimento, Joana traça um perfil desse homo tecnológicos, desse homem moderno. Ela vem falar como que é a personalidade desse indivíduo, dessa criatura da modernidade, e que é esse indivíduo que a construção é a síntese desse resultado, dessa experiência religiosa, das experiências reencarnatórias que ficaram para trás. Ela traz até o problema dos eus, dos vários alter egos, das subpersonalidades autônomas que carregamos dentro da alma, e que hoje vem influenciar fortemente a nossa consciência egóica, que precisa fazer um esforço contínuo, como uma meta existencial, uma meta de vida, de integrar todas essas personalidades ou fazer uma tentativa de se relacionar bem com elas, para que dentro dessa lógica o indivíduo possa libertar de si mesmo. E ela vem dizer que dentro dessa realidade, todo esse esforço de autoconsciência, que é a saída dessa criatura, desse espírito imortal do nível de consciência de sono, ela traz um perfil desse espírito que ainda dorme. Esse espírito que ainda precisa amadurecer e transitar para o nível de consciência desperta. O nível de consciência de si mesmo. O nível de consciência ativa na vida que vai viver a proposta de Allan Kardec na sua plenitude, saindo do amor passivo, infantil, do receber, de vir à casa espírita, receber o passe, receber a desobsessão, escutar a palestra, mas sempre sentado à cadeira recebendo. Então, ela faz uma proposta para que saiamos em um movimento ativo para a vida e façamos esse amor maduro, que é a proposta de Kardec. Esse amar ao próximo através da caridade, em uma proposta que extravasa esse conceito autocentrado do ego, desse sentimento mais infantil de passividade, para ter uma troca com a vida a partir desse movimento de autoconsciência, de se tornar um canal
pelo qual as mancheias diante da nossa realização nós possamos espargir essas energias conquistadas pelo processo de autoconsciência em um amor ativo e amadurecido. Ela coloca essa proposta como uma meta existencial. É a proposta da encarnação. Ou na proposta de Carl Gustav Jung, que ele chama o grande psicólogo suíço, psiquiatra suíço, pai da psicologia analítica, que ele chama do processo de individuação, que nada mais é do que realizar-se a si mesmo. É integrar todo o potencial e também toda a sombra desadaptada, entendendo essa sombra como algo desconhecido, não como algo negativo, mas trazer toda essa potência à tona de alma que nós já construímos, porque não somos só vícios, e também integrar os nossos vícios, nossos instintos, na nossa dupla natureza, dizemos. Nós temos uma dupla natureza. Uma natureza espiritual, que está lutando em se consolidar, e essa natureza animal, que predomina em nós com seus instintos agressivos e que nos caracterizam. E então, ela traça um perfil psicológico dessa criatura que está iniciando nesse nível de consciência de sono, que somos nós, em realidade, e que estamos nessa busca constante na direção da autoconsciência. Então, ela vai dizer que esse homem moderno, vinculado a toda essa proposta de tecnologia, é uma criatura inquieta, é uma criatura frenética, que trabalha muito, que está muito nas redes sociais, que está muito focado no nível das conquistas horizontais da vida, do trabalho, do dinheiro, dos relacionamentos, das viagens, das conquistas intelectuais no nível horizontal. E se preocupa muito pouco com o nível vertical da vida, que nada mais é do que o nível espiritual. A energia que vem de cima, essa canalização. Diferente da realidade espiritual que nós construímos, que é característica em predominância do nível de consciência de sono, que é no nível horizontal. Hoje nós temos uma felicidade que se consolida a partir da conquista de questões materiais e do gozo imediato, das sensações, de comprar coisas, de praticar o sexo, de usar substâncias, de ir para as festas ruidosas, de fazer viagens sucessivas, de fugir de si mesmo no grande volume de trabalho e estudo, sem qualquer tempo para uma interiorização, para uma conexão, para a oração, para a conexão consigo. Então ela fala que esse indivíduo é um indivíduo em sofrimento, que embora ele aparente socialmente ser uma pessoa bem-sucedida, é um indivíduo que na intimidade da alma é um indivíduo que se encontra em sofrimento. É um indivíduo desequipado psicologicamente, que não tem estruturas para o enfrentamento dos sofrimentos naturais da vida, como a morte, como a doença, como a solitude, que a solidão é um conflito, mas a solitude é uma opção de exercício existencial. Um indivíduo que não sabe lidar com as separações, com as perdas, com a escassez material que deságua na corrupção. Então, é um indivíduo desequipado pelos enfrentamentos naturais da vida, para todos os desafios que todos nós vamos ter que enfrentar em razão do nosso declínio biológico. É um indivíduo que busca a sensação imediata, o prazer, que tem baixa tolerância à frustração, que se deprime por não ter as sensações imediatas da vida. É um indivíduo que, se ele está de barriga cheia, com o sexo satisfeito e um determinado conforto material, ele acredita estar feliz, mas que logo depois será tomado pelo tédio, pelo processo depressivo. Essa criatura ela é desumanizada afetivamente. É um indivíduo que está, de alguma forma, anestesiado para as dores dos sofrimentos da vida daqueles que lhe acompanham. É um indivíduo que, se ele está bem, ele tem pouca preocupação com a realidade do social. É um indivíduo que abraçaria muito pouco a proposta espírita, do fora da caridade não há salvação. Porque se ele está bem, está no conforto, para que ele vai sair da casa dele aos domingos, aos sábados, ou depois de uma rotina de trabalho pesado, e vir a uma casa espírita 8 horas da noite, cansado, para fazer um trabalho que ele não vai ser remunerado, que ele não vai ter fama, que ele não vai alcançar seguidores, porque não é essa a lógica. Então, a proposta desse amor amadurecido não acontece dentro dessa realidade. Então, torna-se um indivíduo desumanizado. É um indivíduo que lembra muito aquela proposta de Chaplin, do homem moderno, que ia antigamente às fábricas, né, e que ele passava o dia apertando parafuso. Então, o indivíduo saía e apertava o parafuso da esposa, o nariz da esposa, a cabeça do filho, e onde ele ia, ele via um parafuso. Então, é um indivíduo que ele se desumaniza a tal ponto que ele precisa entrar no ritmo do Instagram.
que é postar 24 horas por dia para que ele possa ser visto, para que ele possa ser reconhecido. Então ele vai desumanizando, porque não é mais o ritmo humano, é o ritmo da internet. É o ritmo da tecnologia. Ele vai perdendo a sua alma. Então a Joana fala que é um indivíduo desumanizado. É um indivíduo que busca poder e prazer como realização espiritual. Então esse poder ele pode acontecer em qualquer lugar. É o poder sexual, é o poder intelectual, é o poder da persona, do cargo que ocupa, é o poder das funções sociais que de alguma forma vão garantir algum tipo de influência. Né? E dentro dessa lógica, essa busca de poder é para garantir um prazer, mas não o prazer da plenitude, da conquista espiritual, que até o indivíduo está cansado fisicamente, mas se sente pleno. Mas é o prazer sensação, no nível da sensação, onde há o gozo, mas não há plenitude, onde o indivíduo se sente fisicamente desgastado e não se sente satisfeito. Ele está muito ligado à compulsão. São os prazeres da sexualidade, da alimentação, são os prazeres das compras, os prazeres das questões materiais, que eles são uma catarse, uma explosão de prazer, mas eles não nutrem. E é tanto que eles ficam pedindo como um estômago que nunca se satisfaz uma repetição, porque não toca a essência espiritual. E tudo aquilo que não toca a essência espiritual é compulsivo, porque está no nível do instinto. Então o indivíduo repete, repete. Isso não equivale a dizer abominar a vida horizontal, a vida das coisas materiais. Porque a vida material ela é um meio para a realização do espiritual. Nós precisamos do corpo, precisamos do dinheiro, precisamos do médico, precisamos exercitar a nossa sexualidade com harmonia para não neurotizarmos, mas sempre com equilíbrio, não tornando isso uma meta existencial, como uma realização de vida, mas sim como processos acessórios para a realização do espírito. Então, quando isso não acontece, quando o indivíduo não está de olho para a verticalidade da vida, esse prazer e essa busca se tornam metas de poder desvairado e busca de prazeres compulsivos, que vão desencadear em um desgaste do organismo, da estrutura biológica, que vai encurtar o processo da encarnação, o que é muito diferente dos prazeres espirituais, que até prolongam o processo de encarnação. Então, quando você há um desgaste da energia espiritual em processos espirituais, nós vemos isso nos missionários, por exemplo, nos grandes missionários. O Chico era para ter morrido muito mais cedo, mas ele estava exercitando tão bem a sua missão que deram uma moratória. E possivelmente os grandes médiuns, pessoas que recebem moratórias a todo tempo e cujo corpo parece uma vela que vai se apagando, mas que está sendo esvaído naquele fluido vital na direção do amor. Então é uma outra perspectiva, é uma outra realidade, porque essa realidade não enlouquece. A realidade dos prazeres no nível instintivo, ela leva à loucura, ela leva ao tédio, leva à depressão, porque o ego escorrega para uma energia muito original, muito primitiva da alma, onde a alma ainda estagiava no nível de consciência de sono e vai padecendo esses transtornos dessa faixa de energia. Então a Joana vem dizer que essas riquezas, muitas vezes, que o indivíduo busca nessas metas de poder, são riquezas construídas em cima da miséria dos outros. Como nós vemos, por exemplo, a lógica da nossa economia, dessa economia maníaca. Você acorda, está tendo uma guerra, o dinheiro está aqui, daqui a pouco ele passa para ali, um que era muito rico ficou pobre, o que era pobre ficou rico. A lógica da bolsa de valores, das ações, é essa lógica. Para alguém ficar rico, alguém tem que ficar miserável, alguém tem que perder. E isso não é analisado nessa ansiedade, nessa lógica do capitalismo. Então isso gera a ansiedade da guerra, o medo da morte, a instabilidade, o medo de onde esse dinheiro vai estar amanhã. Isso gera transtornos na área da personalidade. Então, essas riquezas são construídas a partir da miséria. Ainda que ela seja legal na estrutura humana, na economia humana, em termos morais, ela é considerada um nível de consciência de sono. Porque nessa lógica é como uma energia. O dinheiro é uma energia. Se tem muito em um lugar, está faltando em outro lugar. Então, alguém está passando algum tipo de necessidade nessa lógica de poder. Ela vai falar, então, de um indivíduo inquieto, em sofrimento, desequipado psicologicamente, desumanizado, busca esse prazer e esse poder de maneira sem reflexão. As riquezas construídas em cima dessa miséria. E ela fala também que é um indivíduo que vive do queixo para baixo. É um indivíduo cujos chakras, né, no conceito das filosofias orientais, onde o funcionamento dos chakras do indivíduo, a energia está centrada do queixo para baixo.
Então, ela vai dizer que é um indivíduo sexualmente desorganizado. É o indivíduo que vive no nível de consciência de sono, onde a satisfação instintiva gera uma falácia de bem-estar espiritual que é momentânea e que é de um prazer de catarse imediato. Então, ocorre uma desorganização sexual aí nesse sentido. Né? O indivíduo vive numa sexualidade muitas vezes desconectada do afeto. Uma sexualidade bem equilibrada, no conceito da psicologia espírita, é uma sexualidade que ela está sempre acompanhada do coração. Ela vai além da estética, daquele que eu acho que a pessoa é bonita, que ela é bela, e eu gostaria de me envolver com ela. E muitas vezes tem essa atração, é natural. Mas o indivíduo no nível de consciência lúcida, ele sempre coloca também o coração na equação. Então, se não há uma afetividade, eu estou atuando no nível instintivo. Isso não pode fazer bem ao outro e nem a mim. E se eu vivo do nível de consciência da minha energia do queixo para baixo, eu vou me tornar um ser instintivo. Então, não há essa reflexão junto com o afeto. Isso desorganiza a sexualidade. Então, é esse perfil, esse é o homem moderno. E ela vai desenhando. E ela fala que à medida que esse homem que vive do queixo para baixo, esse indivíduo melhor que vive do queixo para baixo, é um indivíduo também que faz uso das drogas. As drogas lícitas, e as drogas lícitas e ilícitas que nós conhecemos. Porque como esse indivíduo ele é ansioso, ele trabalha muito, ele gasta muito dinheiro, ele viaja muito, ele pratica bastante o sexo, ele vai à academia, ele está no Instagram, para dar conta de toda essa realidade que é a lógica da máquina, o corpo não dá conta dessa realidade, nem o espírito. Então ele precisa fazer uso de algum tipo de substância, que é aquela bateria extra que é a anestesia. Então, a gente entende essas drogas não só como a cocaína, que é muito difundida, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui também, obviamente, mas, por exemplo, nós vemos executivos de Wall Street indo no caminho do trabalho, cheirando uma dose de cocaína para poder dar conta do dia. E isso é muito comum. Foi feita uma pesquisa nas notas de dólar dos Estados Unidos e diz que 90% das notas de dólar dos Estados Unidos tinham vestígio de cocaína. Então, se nós raciocinarmos, imagine só a quantidade de pessoas que usam drogas ilegais nessa existência nesse planeta. Esse tráfico de drogas só existe porque alguém usa, porque tem uma demanda. E ela fala que é justamente esse espírito que precisa fazer uso dessa substância para dar conta dessa horizontalidade da vida. Então, nós entendemos pelo uso das medicações psiquiátricas, o uso patológico do álcool, como nós vemos na nossa sociedade, que é muito sancionado, são os alcoólatras de final de semana, que fazem uso abusivo do álcool para poder relaxar, para tirar os estresses, que fazem uso das medicações para dormir. Você toma um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para ficar alegre, um remédio para dar conta da tristeza. Ou seja, essas são as drogas. E esse nível horizontal ele vai sendo instalado. Essa proposta é uma proposta anestesiante da água. O indivíduo não entra em contato consigo mesmo. Para nós que estamos nesse nível de consciência de sono, a melhor coisa era fazer uma patologia. Porque a patologia é conectar o indivíduo com a alma dele. Fazer uma depressão, um transtorno de ansiedade, é uma proposta de despertar, é a alma tentando fazer o indivíduo acordar. A patologia gera essa conexão. E muitas vezes, isso não é sempre, mas muitas vezes o remédio psiquiátrico ele aborta esse processo de lucidez, porque anestesia o indivíduo e egossintonicamente pactua para que ele continue nessa mesma dinâmica da máquina, dá energia para que ele continue perdendo o contato consigo, onde essa medicalização passa a ser também um veneno dentro dessa lógica. Não é sempre, obviamente, mas isso acontece. Então, esse indivíduo entorpecido, que perdeu o contato e o endereço da própria alma, vai se tornando automatizado. Esse indivíduo que vai ao trabalho, volta para casa, vai à festa, vai ao churrasco, e às vezes vem até o centro, toma paz, volta para casa, mas é uma vida sem sentido. É uma pessoa que não arrisca, que não muda a vida, que não lê um livro diferente, é uma pessoa que não entra em contato, que não tem um espaço para oração, que ela não tem uma entrega para a vida de um lugar ativo, de entregar algo a alguém sem esperar nada em troca, saindo da concha do próprio ego dentro dessa realidade. É um indivíduo que a Joana fala sem tempo para pensar. É um indivíduo que não tem tempo para pensar. Se ele parar para pensar, ele adoece. Se parar, adoece. Aí a depressão toma,
o pânico toma, a ansiedade toma. Então, ele não pode parar. E como o indivíduo não pode parar, ele perdeu a lucidez. Ele perdeu a lucidez. Ele fica, de alguma forma, transitando no nível da consciência egóica e perdeu o contato com a totalidade espiritual, que o Jung chama de self. É aquele momento em que o ego faz a cisão da realidade ego-self. O que equivale a dizer o eu encarnado perdeu contato com sua essência divina no conceito espiritual. E dentro dessa cisão ele faz a neurose, que a psicologia chama de neurose, bastante estudada por Freud e por outras escolas da psicologia. Então, torna-se um indivíduo dependente no nível afetivo. É um indivíduo ciumento, onde o emprego é dele, o corpo é dele, a mulher é dele, o filho é dele. Então, nós vemos traços de codependência, onde o filho sai de casa, ele cai em depressão, o casamento já não dá mais certo, porque agora, na hora da energia voltar para o casal, se o filho sair, o casal se engalfinha e separa essa separação que muitas vezes está sendo adiada por 20, 30 anos. Então, não há mais essa lucidez. O indivíduo se torna dependente da dinâmica da máquina e das relações. É um indivíduo ciumento, invejoso, dependente em todos os níveis, dependente dos likes da internet, dependente do afã das realizações sociais, onde se ele não tem a fama ou os estímulos que vão direcioná-lo para as questões do nível do ego, ele não está feliz, num conceito narcísico da realidade humana. Então, é um indivíduo fragilizado. É um indivíduo que não dá conta dos desafios da vida. Que as dores da vida se tornam patologias, onde o ego não consegue filtrar os desafios existenciais. A doença, a morte dos parentes, a própria morte. De pensar a própria morte. Dentro dessa lógica, pensar a própria morte, que vai ser a última opção dessa criatura para entrar em contato consigo mesmo. Porque tudo que estava recalcado pelo corpo, a morte quando o indivíduo desencarna, revela tudo que estava reprimido. Então o indivíduo vai ter que realizar o movimento de descer no próprio inferno da alma, agora nos umbrais da espiritualidade, que ele adiou durante toda uma existência, o seu processo de autoconhecimento. Porque a meta da vida é que possamos fazer a catábase, a descida no nosso inferno pessoal, para que mais tarde essa realidade venha se tornar o nosso céu consciencial e respirarmos no clima que nós mesmos filtramos a partir de toda a existência. Por isso, essa proposta da reforma moral de Allan Kardec e a busca da maturidade do senso moral. Porque a descida no inferno, no momento de encarnado, ou seja, quando eu digo esse inferno, são os nossos vícios a partir do processo de autoconhecimento, ele não vai precisar ser revelado no momento em que ocorre o desprendimento da alma do corpo. Porque isso já vai ter sido integrado, já vai ter sido realizado em uma proposta de esforço durante toda a encarnação. Então, a morte, nós não tememos a morte. Porque a morte, nós temos a intuição de que a morte é um autoencontro. Por isso que nós temos medo de morrer, porque a gente vai ter que se ver. A gente vai ter que olhar. Obrigatoriamente, a gente vai ter que abrir o olho que durante toda uma existência nós nos esforçamos para não abrir. Então, alguns psicólogos falam que a religião é para quem tem medo do inferno. E que o autoconhecimento é para quem tem coragem de descer no próprio inferno. Então, essa proposta é uma realidade de autolibertação, porque todos nós temos as sombras da alma. Então, esse indivíduo é fragilizado. A felicidade vem de tudo que fere os sentidos. É tudo no nível da sensação. Comer, dormir, o sexo, a compra, tudo vem do nível da função sensação. É uma função diferenciada, junto com o sentimento. Nós temos um sentimento por termos a sensação. Se nós estamos na festa, se usamos a droga, a felicidade vem daquela experiência sensorial e não vem da experiência espiritual, da experiência da troca, da doação, da experiência mediúnica, da paranormalidade, da meditação, da psicoterapia, das propostas de autoconhecimento, da visualização, do mergulho interior, da resolução dos conflitos que trazem a plenitude, embora sejam verdadeiros desafios, que é totalmente diferente dessa realidade que prega esse nível da função sensação como conquista da vida. Então, as conquistas profundas são sempre secundárias. O indivíduo nunca está disposto a sair da realidade da coxa do ego para poder ter alguma entrega ativa para a vida.
Então, deixa para amanhã. Quando eu aposentar, eu ainda preciso terminar, eu preciso fazer. E muitas vezes não dá tempo. A vida é muito curta. Hoje a gente ainda tem saúde. Às vezes nem isso tem para ter esse esforço e fazer esse movimento. E os espíritos e a própria Joana falam, faz agora, faz hoje, porque amanhã pode ser que seja muito mais difícil. Pode ser que a tua condição de saúde não seja a mesma, que o teu nível mental de estruturação não seja o mesmo. Então, não adia o teu processo de autoencontro. Realiza o quanto antes, até mesmo para que tu amenizes, diz ela, o teu processo expiatório, que não pode ser retirado, mas pode ser amenizado a partir das tuas conquistas de amor, diz Joana. Então, desamparado por uma fé religiosa, muito no nível do ego, cheio de rituais, cheio de propostas de fuga, onde eu pequei, eu tenho uma oração e está resolvido, porque o pecado basta um movimento mágico para aquilo ser resolvido, basta eu contar o meu pecado para alguém, e aquele contar daquela história já me absolve sem qualquer esforço de autotransformação. Ela diz que esse indivíduo busca essas soluções rápidas, essas soluções ligeiras, que são, na realidade, um esforço durante toda uma vida, mas que o indivíduo desequipado ele vai buscar soluções de improviso. Porque quando a casa espiritual cai, ele quer uma solução. Quando a obsessão bate a porta, ele nem reconhece esse processo obsessivo como dele. Ele vem ao centro, a uma casa como essa, e ele pede para tirar a obsessão que ele nem reconhece. É como se aquela obsessão tivesse caído na cabeça dele e que não tem qualquer ligação com ele. Foi um azar. Ele estava passando na rua, o obsessor caiu. Ou seja, é um indivíduo desconectado da sua realidade espiritual. Então, ele chega na casa espírita com esse discurso: tira isso de mim, eu não quero ser médium. Tira esse espírito de perto de mim, afasta tudo isso, que eu não quero, essa realidade não é minha. Então, ele não se reconhece como um espírito imortal. Então, a meta de felicidade para esse indivíduo, essas conquistas, elas não vão além de sorver esse gozo. O indivíduo fica desamparado em uma fé religiosa que é tão vazia quanto a própria experiência pessoal dele. Então, ele vai buscar o milagre, ele vai buscar as coisas de efeito imediato, que vão lhe trazer prosperidade material. Tudo isso faz muito eco na alma do indivíduo que dorme, diz a Joana. Dentro dessa realidade, ele tende a viver as doutrinas da vaidade, dos recursos da transitoriedade, da persona, onde o ego vai ter uma primazia, em vez dos processos espirituais profundos de autorrealização, que são verdadeiros sacerdócios de conquista espiritual. Para que ele dê conta, socialmente, ele dissimula a realidade interior. Então, nós estamos aqui na realidade social, nós encontramos essas pessoas como verdadeiras pessoas bem-sucedidas. São pessoas da mídia, são pessoas que pregam saúde em todo nível, são pessoas que tantas vezes estão dentro da casa espírita e acabam cometendo suicídio, e as pessoas ficam abismadas. Como que fulano trabalhava na FEB, ou trabalhava no Centro, na Asa Norte, cometeu suicídio? É a persona. É aquele papel que nós encarnamos socialmente, mas que ele não tem qualquer correspondência com a nossa realidade espiritual. É uma realidade de cisão. É mais um mecanismo de defesa para que não entremos em contato com a nossa realidade interior, que está dissimulada por esse papel. O que lembra muito os fariseus, que eram preocupados muito com essa realidade externa. Come, não lava as mãos, a roupa tem que ser branca. Como é que tu come com essas pessoas de má vida? Falavam para Jesus. Ou seja, era persona. Aí Jesus deu a lição. Vós sois túmulos de mármore por fora e por dentro, traz o lodo e a corrupção. É a persona. É a persona do religioso que está em dissociação da própria essência. E nós espíritas não estamos distantes dessa realidade. Precisamos observar como nós estamos vivendo o espiritismo. Como se esse espiritismo chega para a gente como prática de vida, como uma experiência que precisa ser vivida dia a dia nesse processo de autoconhecimento. Então, o indivíduo ele não consegue enxergar alternativas de mudança, porque ele está dormindo. Todas as vezes que ele passa algum processo que vai requisitar o equipamento psicológico, ele transfere para alguém. Ou ele transfere para o Arnaldo, que é o dirigente da desobsessão, ele transfere para o psiquiatra, ele transfere para o psicólogo, mas ele quer que alguém resolva o problema dele, que ele mesmo não resolve, pela incúria que ele desenvolve durante todo o processo reencarnatório.
E ele quer rápido, dentro da lógica materialista mecanicista, que é medicar, é dar a pílula mágica, é tira esse sentimento de mim, eu não quero sofrer. Algo que deveria ser realizado durante toda uma existência no processo de autoencontro, o indivíduo quer um remédio imediatista, como se muitas vezes numa conversa de 1 hora ele fosse resolver uma existência. O que é uma proposta muito infantil, caracterizada pelo pensamento mágico, caracterizada por uma proposta de ausência de esforço e de integração consigo mesmo. Então ele vai apresentar uma personalidade exibicionista, luxuriosa, extravagante, mas ao mesmo tempo irritada, cansada, por dentro, depressiva, tediosa, porque para dar conta desse papel tem que fazer um esforço neurótico muito grande. Então o indivíduo é sempre muito irritado, é sempre muito reativo, é um indivíduo que está sempre insatisfeito, ele nunca está insatisfeito, ele nunca está satisfeito. Satisfeito no casamento, satisfeito no trabalho, satisfeito com o salário que ganha. Tem sempre um vazio, uma fome que sonda o indivíduo dentro dessa realidade. Então o indivíduo ele não consegue enxergar alternativas de melhora espiritual. Ele é carente de amor e de respeito e de dignificação, porque na realidade atua na vida a partir da criança ferida. É uma criança ferida, mal educada pelos pais, que quer atenção, que quer exibicionismo, que quer o centro das atenções, mas dentro da lógica da criança ferida, ela não sabe amar, porque é imatura. Ela quer ser amada, mas ela não consegue dar amor. Então, como que uma pessoa, dentro dessa lógica da criança, de uma psicologia infantil, ela vai conseguir viver a proposta de Allan Kardec do fora do amor não há salvação, mas desse amor ativo, que a criança não consegue dar. Porque a criança não tem psicologia para amar. Ela quer ser amada, ela quer ser validada, ela quer ser reconhecida, mas ela não reconhece ainda essa estrutura de amor. Isso se atualiza no adulto. Esse adulto que fica infantilizado. E é justamente dessa criatura, dessa realidade, que vai sair esse ser angelical, Joana fala. Porque nós espíritas somos assim. E ela fala, mas não tem problema. Porque nós somos o filho pródigo voltando para casa. Nós somos esse ser que estamos vivendo todos esses conflitos, mas estamos nesse movimento do despertar. Fazendo esse movimento do autoencontro. Nós somos esse indivíduo, que ela traça esse perfil. E ela fala que é esse indivíduo que vai mudar a estrutura pessoal e vai trazer o exemplo da carta viva de Jesus. É dentro dessa ferida infantil que nos caracteriza no nível espiritual que vai sair o anjo. É a partir desse machucado, dessa mácula espiritual, que entrando em contato com ela, que vai nascer o grande missionário, que vai nascer o grande indivíduo que ama. Mas esse movimento só vai ser possível, diz Joana, a partir do autoconhecimento, ou como diz Allan Kardec, da reforma moral. A partir desse autoencontro, que é a conexão com essa essência profunda, integrando os processos de reencarnação perturbadores, integrando a realidade espiritual da nossa educação, que é naturalmente falha e que marcou a nossa criança, marcou a nossa cultura dentro do sistema familiar e que precisa ser vencida, e o ego, filtrando toda essa realidade, vai libertar esse indivíduo da sua estrutura animal, conduzindo para um nível de consciência desperta, de integração de si mesmo, onde ele vai encontrar a mediunidade, a paranormalidade, a doação ativa do social, desenvolvendo a proposta de Kardec, que é o amor sociocêntrico, que é diferente do amor egocêntrico. Esse amor sociocêntrico que é o amor de Jesus. É esse amor que abarca um planeta, onde todos nós somos filhos desse Espírito, e que ele consegue ser o grande Pai de todos nós, de tão grande que é a magnitude do seu amor na direção da humanidade. Muita paz para todos nós. Em primeiro lugar, agradecer a providência divina, né, pelo plano B, que acabou sendo o nosso plano A da noite de hoje. E eu vou passar a palavra ao amigo Daniel, para que possa fazer a prece de encerramento em nome de todos nós. Nesse momento, onde nós estamos conectados com as nossas energias mais profundas,
onde os espíritos amigos que coordenam os trabalhos dessa casa estão presentes junto a nós, realizando um tratamento espiritual nesse instante em cada um de nós, roguemos a esses espíritos que estão numa faixa dimensional superior à nossa, em termos de afeto, de percepção da vida, em termos de amor, e peçamos a eles, na intimidade do nosso ser, que nos concedam a lucidez para que possamos superar a nós mesmos, nos nossos vícios mais profundos, na nossa realidade espiritual, na direção do encontro com o amor. Então, roguemos na intimidade da nossa alma, nesse instante, e citamos a presença de Jesus através desses guias, em oração, rogando como os filhos sofridos retornando a casa, roguemos a Jesus, Senhor, Mestre Senhor, dá-nos a oportunidade através do trabalho contigo, entendendo que a melhor forma de encontrar a felicidade e pedir é o trabalho ativo, a oportunidade de servir, Senhor. Favorece-nos, acima de tudo, na intimidade do nosso ser, a coragem e a motivação para olharmos a nós mesmos, nas nossas intimidades mais profundas, e acolhendo-nos a partir da tua lógica de amor evangélica, do alto perdão e do alto amor, possamos, nos perdoando, filtrando a nossa dor, apaziguar a dores daqueles que nos cruzam a caminhada. Faz das nossas mãos, Senhor, e dos nossos pés uma fonte viva das tuas energias, para que, caminhando na direção da dor alheia, possamos estender as mãos e doar o melhor de nós na mensagem do teu evangelho de amor infinito. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Essa permissão para encerrarmos a transmissão online, deixando um abraço para todos os nossos ouvintes.